Foram os meus pais que me trouxeram do Felgar para aqui. Meu pai esteve a viver, parece-me, não quero mentir, aproximadamente 4 anos no Felgar, por cima da loja do Sr. Abel Reino, à beira da igreja. O senhor conhece, não é? E depois meu pai arranjou aqui, alugamos a casa aqui na rua, ali acima, do Sr. Abílio Campos, e aí vivemos uns 10 anos. Que idade tinha? Eu entrei aqui no colégio em 1937 e tinha aí 6 anos. Quanto tempo esteve no colégio? Até o segundo ano, ou assim, parece. Eu só me recordo que fui a fazer a admissão ao liceu lá abaixo à corredora. Mas comecei a entrar nas aulas aqui, no Sr. Dr. Ramiro, aqui no Colégio Campos Monteiro. Lembra-se das suas colegas? De algumas. Olha, eu esqueci-me agora, tenho uma fotografia velha, o senhor quer vê-la? E lembro-me, a minha amiga era a Olga, que era filha do Sr. Antoninho, também era empregado lá no colégio, e as meninas Guerra, a Laila Salgado. Lembra-se como era Moncorvo nessa altura? Sim, lembro-me, sim. Diga. Havia 2 automóveis, o do Sr. Moreira e o do meu pai. Primeiramente o meu pai ia a cavalo para as minas. E o seu pai trabalhava nas minas? Nas minas, era engenheiro de uma companhia alemã, mas que só fizeram, só tomavam provas, faziam escavações, e esse minério era mandado para laboratórios na Alemanha. Não exploraram nada, eram só trabalhos de preparação. E, conta lá, havia 2 automóveis e mais novidades desse tempo? Olha, e o cavalo que o meu pai naquele tempo, que levava o meu pai naquele tempo às minas, estava estacionado, tinha a sua garagem na casa do Sr. Amaral, que está à beira da igreja, que está muito descaída e que vai a ser renovada, como vi ontem à tarde. E que há mais? E o que é que brincava? Lembra-se das suas... Eu brincava aqui com as meninas que viviam por aqui. Em frente à casa do Sr. Abílio de Campos, onde nós vivíamos, havia um grande lagar. E quando era o tempo das vindimas, havia lá muita alegria, porque vinham os carros com as uvas, chiando com aquelas rodas grandes, até que chegavam ao lagar. Depois as uvas eram tiradas para o lagar e à noite juntavam-se ali uns 10 ou 12 homens com as calças assim por aqui acima, e então eles pisavam e cantavam e tocavam o acordeão, e para mim isso era um espetáculo interessante. Nunca foi com o seu pai às minas? Sim, muitas vezes. Quando nós tínhamos férias, ele dizia: queres ir comigo no carro? Sim. E então eu ia de manhã com ele, às vezes levava a filha do Sr. Manuel do Roboredo, do guarda, chamava-se Alcina, se não me engano, e então brincávamos as duas lá em cima e à tarde vinhamos outra vez para baixo. Muito bem. Lembra-se do que é que comiam nessa altura e a diferença para a comida da Alemanha? Sim, a minha mãe aprendeu aqui muitos cozinhados que lhe eram estranhos. Ela não conhecia, por exemplo, o grão de bico, não conhecia grelos, não conhecia couve de penca, e o mercado era pequenino, não é? E vinha, no tempo dos melões,
vinha um senhor que trazia umas 2 ou 3 caminhonetes cheias de melões ali do Vale da Vilariça, e elas eram depositadas ali no chão, à beira da parede da igreja, e ele passava lá por aí um mês, ao dia vendia os seus frutos, e à noite ficava lá deitado para que ninguém lhe roubasse um melãozinho. Desses hábitos alimentares, tem saudades de comer? Tenho. O que é que gosta da comida daqui de Moncorvo? Especialmente bacalhau. Até já a minha filha adora o bacalhau, porque na Alemanha não há. Há cabeljau, mas é fresco, assim congelado, mas não se pode fazer com ele estas comidas que aqui são habituais. E vem muitas vezes a Portugal? Sim, antigamente mais, mas o meu marido agora já tem 80 anos e já não lhe dão um carro de aluguer, e com o nosso carro temos de fazer passar uma noite na Espanha, na França, depois na Espanha, e demora muito. Precisamos aí 3 dias de ida e 3 dias de volta, isso é. Nunca pensou escrever as suas memórias de Moncorvo? Não sei. Há pessoas mais importantes que têm coisas ainda mais notáveis a escrever. E as memórias do seu pai aqui nesse seu trabalho? Juntar a vivência do seu pai com a sua, a experiência de uns alemães aqui em Moncorvo, numa terra escondida atrás dos montes. Tem muitas fotografias desse tempo? Tenho muitas antigas, e entre essas encontrei aquela que gostaria de mostrar e que a Maria da Conceição pediu-me, e agora o Ramiro, e se eu ainda sabia o nome, porque é um grupo de meninas, não só a nossa classe, de todas as que estavam naquela ocasião, em 1937, que andavam lá no colégio. Em que ano foi para a Alemanha? Depois daqui, o meu pai, ainda estivemos a viver alguns anos no Porto, porque o meu pai mudou desta companhia para ir trabalhar no Wolframio. Minas de Wolframio, porque o Wolframio naquela época era muito valioso, porque se necessitava para endurecer o aço dos canhões. E em que minas de Wolframio o seu pai trabalhou? Trabalhou na Serva, no Vale das Gatas, em Boticas e em um outro povoado. Ainda ontem eu sabia, só me lembro que compramos lá vinho na cooperativa. Mas não sei já agora mesmo, talvez que logo me lembre o nome dessa... E quantos anos esteve cá então? 18. 18. Quando foi? Eu vim da Alemanha para aqui com 1 mês e meio e saí daqui com 18 anos. Ora vê? É portuguesa? 1/4, talvez. E que sentiu quando chegou à Alemanha, depois da guerra, daquelas... Estava desiludida. Eu chorei muito quando nós partimos, porque naquela ocasião, em 1948, ainda estava tudo bombardeado, todas as casas destruídas. E Moncorvo? Moncorvo transformou-se para bem, aumentou e tudo isso, e aqui ainda é, bem, como é de dizer, a natureza pura. Também nas pessoas. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado.